sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Sempre gostei, né, de me vestir bem, enfim. E eu notei, depois da pandemia também, que o comportamento dos clientes mudaram, né? Principalmente a questão do online. Então, hoje, o que eu enxergo? A pessoa, para ela comprar de ti, tu tem que demonstrar uma expertise a mais no mercado, tem que proporcionar experiência para ele. Então, hoje o visagismo veio como uma experiência. Para pra pensar, a gente tem, às vezes, várias camisas, várias tênis, várias roupas, várias ocasiões que a gente vai e a gente tem um óculos só. Então, a questão da marca própria veio de diversificar mesmo, também comprar o estilo que eu gosto, que eu consigo transmitir ali na loja, né, que até os clientes sempre falam muito assim, questão, nossa, tem muito óculos diferente, que eu não vejo outras óticas, porque normalmente as óticas replicam sempre as mesmas marcas, tem os mesmos modelos, né, não foge do padrão. A minha expectativa é poder trazer insights valiosos para os empreendedores a respeito do mercado óptico. E a minha expectativa é conhecer os bastidores de uma tendência que já vem crescendo, que é o visagismo óptico. E aprender como é que a gente pode ter esse acessório com mais valor para o nosso corpo. A minha expectativa é conseguir transmitir todo o meu aprendizado, meus bastidores das minhas empresas, que consiga tirar algum proveito, né? Algo que faça sentido para o teu negócio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou Josué Seibel, palestrante, empresário, treinador, sócio fundador do Instituto LVO, Instituto de Educação Empresarial, em conjunto com o Giovanni, e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Muito bem, olá, um prazer ter vocês aqui com a gente, 2026 começando com tudo. Muito prazer, Giovanni Praz, conselheiro, palestrante, escritor, sócio fundador do Instituto LVO junto com o Josué e host aqui do podcast. Satisfação estar mais um ano com vocês. Eu estou muito feliz, Giovanni, a gente está iniciando esse ano com convidados maravilhosos. Demais, tá incrível. Hoje eu tenho uma pessoa que, assim, eu tenho muito prazer de ter ela aqui junto com a gente, mas antes disso, eu quero aproveitar e te fazer um pedido. Você que está nos assistindo pelo YouTube e ainda não está inscrito no canal, nossa, faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque além de um episódio toda quarta-feira às 18 horas, a gente tem os shorts, os cortes desses episódios maravilhosos que são postados aí diariamente. No Spotify, se você está ouvindo ou assistindo, aproveita e avalia esse programa com 5 estrelas, porque daí o Spotify entende, opa, tá fazendo sentido, é bom o conteúdo, vamos mandar isso aqui para mais gente, né? Então, avalia esse programa e no Spotify exclusivamente, além do episódio toda quarta-feira, nós temos todos os dias às 7... Todos os dias? Todos os dias. Tu viu de hoje de manhã? Eu ouvi. Incrível. Todos os dias às 7 da manhã, um áudio, que é o ponto de virada, com insights valiosos para você dar aquele gás no seu dia. E acompanha a gente no Instagram também, Bastidores do Lucro Podcast. Muito bem, agradecer nossos parceiros, patrocinadores, A Hora do Pastel, Nola, Repediu, Agência Sense e Conexo Engenharia. A convidada de hoje é uma referência no mercado óptico quando o assunto é estilo, personalidade e atendimento especializado. Ela que é uma empreendedora há 10 anos, construiu uma autoridade atuando como técnica óptica e visagista, unindo conhecimento técnico, estética e experiência do cliente para ajudar as pessoas a encontrarem as armações que realmente valorizam os seus traços, a identidade e a confiança. Eu sou cliente dela aqui, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ela é proprietária da Óptica Vênice, e também está fazendo um trabalho incrível como visagista óptica, com 2 lojas físicas em Caxias do Sul e Parobé, no Rio Grande do Sul, além de um modelo diferenciado de atendimento exclusivo na cidade de Novo Hamburgo, que reforça justamente esse posicionamento premium, né, personalizado da marca, valorizando o que a pessoa tem de melhor. Com vocês, uma empreendedora que prova na prática que ótica não é apenas vender óculos, mas enxergar pessoas, transformar a autoestima e construir valor
através disso. Com vocês, Fran Andrade. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? O Josué, que é meu amigo há muitos anos, e o Giovanni, que é uma case no mercado ali de pastel. Quero agradecer primeiro, né, por estar nos bastidores aqui. Maravilha, Fran. Obrigado. A gente está muito feliz. E eu quero iniciar esse nosso bate-papo aqui, que tu te apresente, conta um pouquinho da tua trajetória. Quando que tu começou a empreender? Como é que foi isso? Assim, de onde é que despertou isso para ti? Tá. Enfim, contando um pouquinho de uma forma objetiva essa tua trajetória para chegar até onde tu tá hoje. Tá. Eu vou começar como eu iniciei no ramo da ótica, né? Como que eu... Foi uma coisa até muito engraçada, né? A mulherada que estiver ouvindo vai me entender. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, e na época eu queria comprar uma chapinha quando lançou. Era um salário mínimo na época, R$240, nunca vou esquecer. Olha aí. R$240. Aí eu comecei a falar pra minha mãe não tinha condição de comprar essa chapinha. Falei, mãe, eu vou começar a trabalhar. E na época, aquele programa do CAE, que era de jovem aprendiz, né, de estágio, começaram a lançar. Então, assim, eles lançaram esse programa, apareceu muita vaga, tu podia escolher. Que eu não sei como que é a realidade de hoje, né, mas tinha muitas opções. E nisso eu fui lá, me cadastrei no programa, fiz entrevista em vários lugares, né? E aí você vê como a questão da moda, a imagem já fazia parte do meu mundo, no meu universo. Porque eu tive a opção de escolher onde eu ia trabalhar. E uma dos lugares era uma indústria, minha mãe começou na minha cabeça, vai na indústria. E eu me chamou a atenção a ótica justamente porque as mulheres estavam bem arrumadas. E na indústria tava aquela coisa assim, aquele uniforme, aquela galocha. Gente, eu adorava me arrumar, né? Tanto que o meu motivo principal para trabalhar foi comprar as minhas coisas. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar na ótica, porque elas estavam bem vestidas, estavam maquiadas, de salto, né? Mal eu sabia que ia ficar o dia inteiro de salto lá. E fui na ótica, então foi meu primeiro emprego. Eu de estagiária, nessa ótica eu fiquei 5 anos, né? Cheguei a ficar na parte administrativa, imagina, eu não tinha nem 20 anos ainda, eu tinha uma responsabilidade enorme. E depois disso eu fui contratada por uma outra rede, que é a do Paraná, né? Uma rede bem famosa, que foi minha escola. Que ali, com 20 anos, eu já me tornei gerente dessa ótica. E, assim, sou muito grata a eles, porque foi um momento, assim, que eu entendi como funcionava a ótica mesmo, né? E aí, só que eu sempre senti aquele, acho que todo empreendedor é assim, aquela cutucadinha, assim, sabe? Que você consegue fazer. Tu consegue fazer. A gente não sabe como, né? Mas tu consegue. E aí que foi a minha abertura da primeira loja, que a primeira loja foi em Caxias, porém não teve muito sucesso. A gente participou daqueles 5 anos do empreendedor que fracassa, aquela margem, né, de erro. A gente participou, a gente tinha uma sociedade, mas eu continuava, mesmo tendo vários erros, os erros mais comuns que acontecem muito, né? Primeiro, minha mentalidade era de gerente. Eu pensava só nas vendas, eu não pensava na gestão, eu não pensava que eu pagava aluguel caro. Eu peguei o melhor ponto de Caxias, pagava um absurdo de aluguel. Né? A gente estava até falando sobre isso aqui antes de começar o podcast. Então, eu não entendi ainda da parte do lucro, né? Que é o nome do programa, que é o resultado final, que você coloca no bolso. Então, foi acontecendo que a gente viu que a loja não ia fechar, não fechava. Muito funcionário que não rendia, que a gente tinha medo de mandar embora, tinha dó, pena, né? Eu acho que a maioria dos empresários também passaram por isso, né? Muito coração de começo. E a gente rompeu essa sociedade. Só que o momento de rompimento da sociedade foi muito difícil para mim, por quê? Porque eu quis mudar de ponto, eu já estava enxergando os problemas da loja, eu quis mudar de pontos que eu pagasse menos aluguel, certo? Tanto que eu paguei 30% a menos, hoje eu pago do que eu pagava lá atrás. Hoje, isso há 9 anos depois, imagina, né? Nossa. Esse ponto deve estar muito mais caro hoje. E aí, nessa mudança, eu precisava mandar funcionários embora, que tinha funcionário sobrando, não tinha caixa para isso, então foi um momento muito difícil, foi anos assim muito difícil, porque eu não podia tirar dinheiro da loja, e eu sendo mãe solo, tendo filho para criar, eu tinha que demitir cada mês um funcionário que eu queria demitir. Colocando né? no fluxo. Colocando no fluxo, com lucro. Então, assim, foi um momento muito difícil, mas também eu não quis deixar nenhum funcionário na mão. Então, assim, eu nunca, nessa trajetória, não tenho nenhuma trabalhista, que para mim é uma vitória, assim, de tudo que eu passei, né? Não que isso não possa acontecer, pode acontecer, ninguém tá livre, né? A gente tá na água para se molhar, se for trabalhar pensando assim, não posso ser trabalhista, você não trabalha, né? Ter medo disso, né? Não tem como ter medo. Mas consegui ainda dar a volta, conseguindo fazer esses acertos, e foi legal porque eu fiquei com a melhor equipe.
né? Inclusive, a gerente de Caxias, que é a Josiane, uma maravilhosa, uma funcionária, tá comigo até hoje. Que legal. Teve... E aí são pessoas que tu vai conquistando a confiança também, Exato. né? Hoje podendo, inclusive, ter negócios rodando Exato. sem ter a necessidade da tua presença física 24 horas. Exato. Lá, né? É que aí, assim, chega um momento já que eu já sei como ela é e ela sabe como eu sou. O que eu gosto, o que eu vou cobrar, o que eu não vou. Mas é a questão de aprender a lidar com as pessoas, de entender de relacionamento, isso, né? Exato. E aí, então, esse momento foi bem difícil. Aí tem mais uma questão também que eu não comentei. Eu tive que pagar parcelado a parte dessa outra pessoa que saiu da sociedade. Então, tinha mais isso que ainda o fluxo de caixa ainda teve que aguentar, né? Sim. Então, foi um momento bem conturbado, né? Mas, né, graças a Deus, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque naquela época eu ficava pensando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tinha que largar? Será que eu não tinha que desistir? Não que quando o negócio tá ruim, tu tem que desistir, não é isso. Mas, a partir do momento que eu começava a calcular, não, se eu tiver um aluguel aqui mais barato, se eu tiver... Tem coisas assim que na ótica você não pode também pensar em economizar, que é folha de pagamento. Hoje, as minhas funcionárias ganham muito bem, mas é que para você investir num funcionário, para ele aprender ótica, no mínimo é 1 ano. Então, se você não vai treinar ele 1 ano lá e depois vai deixar ele disposto para o mercado. Perfeito. Entende? Então, assim, a loja de Parobé também. A gente abriu, a mesma gerente que a gente contratou é a pessoa que está lá, também uma excelente profissional, né? Então, foi essas questões, assim, que mais me deu trabalho, assim, nessa mudança, nessa migração de pensar em custo baixo. Você trouxe um ponto muito, né? Cada mercado tem as suas necessidades, né? Então, no ramo óptico, então, 1 ano, né, para a pessoa performar bem. No mínimo. Então, se eu não valorizar, todo investimento que eu fiz depois de 1 ano vai água abaixo. Então, aí tem pessoas que dizem, então não vale a pena treinar. Não, pelo contrário, vale a pena treinar e manter. Manter. Então, assim, é o esse mais é o caminho. importante. Manter, não é pensar que não vale a pena. Vale sim, precisa disso. Porque se tu treinar e tu manter, olha a pessoa que você vai ter lá à tua disposição, né? Aí é um investimento que deu retorno, Muito de fato. retorno. Que tá Não retornando. falando da pessoa em si, mas olhando pelo Pra lado de empresa, negócio, o ROI, como empresa, né? o ROI, Isso. tu tem retorno sobre aquele investimento de tempo, de energia, de dinheiro que tu fez em capacitação, em treinamento, em desenvolvimento. Com certeza. Muitos que começam a empreender e veja, você passou esses desafios iniciais, né? Sim. E aí você fez essa pergunta, né? Até mês passado eu ainda gravei um conteúdo e eu falei sobre isso, porque eu cheguei numa fase que eu disse, eu cheguei no meu limite. Porque eu também estava numa fase que dizia, cara, será que vale a pena? Será que eu tô fazendo as coisas certo? Né? Na época do restaurante, logo depois ali. E eu disse, não, mas peraí, esse é o caminho. E depois, anos depois, eu descobri que isso faz parte do processo de empreender. Parece que é um teste, né, Giovanni? É um teste, é verdade. E se você sobrevive, e para sobreviver tem que ter persistência e humildade. Por que persistência? Para não desistir. Porque humildade para entender que a gente não sabe tudo. Então, ao longo da tua trajetória, tu foi te formando na parte de atender bem, como você disse, vender, gerente. Exato. Mas aí, agora você tá numa outra cadeira. Você tá na cadeira de dona. E a cadeira de dono, ela continua tendo um viés que tem que vender todo dia, mas ela tem algumas atribuições maiores, que é a questão de gestão. Sim, e aí certeza. A gestão vem gerir números. Sim. E aí construir pessoas, né? Então, assim, e é legal trazer isso pro pessoal que tá nos assistindo, que cada ramo tem as suas peculiaridades. Por exemplo, no nosso modelo de negócio aqui, os 30 dias de experiência que a pessoa entra é tempo suficiente para atender o que precisa ser feito. Logo, o meu franqueado ele tem um ROI a partir já do 31º dia já tem retorno sobre aquele colaborador. Agora, se ele treinar de qualquer jeito, vencer o contrato e ele manter a pessoa durante 1 ano, 2, vai dar prejuízo. É como se tivesse jogado fora o investimento. Exatamente. Então, assim, existem números e números. Tem mercado que é 4 meses, 6 meses, mas isso tem que estar na conta. Mas que conta, Giovanni? No planejamento. Então, se eu tenho um planejamento anual que eu quero crescer tanto em faturamento, beleza, qual que é a minha meta de lucro? A minha meta de lucro é tanto esse ano. Perfeito. O que eu vou fazer com o que eu tenho que fazer ao longo do ano para atingir aquilo? Eu vou cuidar, que aí nasceu, né? Até te dar o presente já, que nasceu o LVO, né? Que depois agora, então o Instituto LVO, que é lucro, vendas e operacional. Então aqui tem a frase também, só para compartilhar, que é um grande líder gera números e constrói pessoas. Que show. Porque a gente só cresce uma empresa através de pessoas. Só que você precisa de processos. E para escalar processos, tem que escalar pessoas. E para escalar pessoas, tem que ter processo. É uma balança.
Então, quando você bota na ponta do lápis que lucro é o que mantém uma empresa, e aí você entende que venda é o que faz a roda girar. Porque também ninguém vai ficar colocando dinheiro se não tem vendas, né? Perfeito. Uhum. E aí tem aquilo que a gente, durante muitos anos, e assim, ó, venda é tudo. Empresa que vende muito não tem crise. Na verdade, não é bem por ali. Venda é uma das coisas mais importantes. Com certeza. margem. Com margem. Isso. Senão... Só que a verdade é que de cada 10 que empreendem... Um exemplo disso, desculpa. Não pode. A cada 10 que empreendem... Tá, não, cada 10 que empreendem, 9 vêm da área de venda, às vezes. Eu vou abrir meu próprio negócio. Aham. Aí, e aquele ele é um bom gestor, mas não sabe vender. Por isso que a gente Exato. vê muitas vezes... Muita pessoa que é muito financeira, né? Esse exemplo linkado não ao que tu falou agora de pessoas que são vendedoras, mas em si da questão que vendas, que somente vender não é uma garantia de ter um sucesso. Não. Quer ver um exemplo? O setor varejista, o setor de varejo aí, quantas grandes empresas do varejo passam por dificuldades, por desafios, porque muitas vezes estão errando na margem ou alguma outra situação. Tem aquela gigante lá da Ricardo Eletro, isso, né? Sim. Aquela gigante lá vendia 1 bilhão Aham. e ela decretou concordata, né? Falência, enfim, teve que se reestruturar. E ela Sim. vendia, era uma máquina de venda. Né? Mas ele mesmo fala isso hoje. Eu fiz uma imersão com ele anos atrás, numa palestra, e ele fala que o erro dele foi porque ele sabia vender, mas ele teve que aprender também a fazer a gestão disso. Sim. Né? Então... E agora, até falando desse negócio de vendas, eu não sei se eu já te falei isso alguma vez, Fran, mas tu tem uma participação na minha tomada de decisão quando eu comecei a palestrar. Olha. Por quê? Eu já te conhecia e tal, né? Via tu empreendendo e tal, e eu acho que foi justamente nessa transição, assim, de quando tu abriu mão da sociedade ali e montou a tua nova loja, né? Sim. Eu acho que daí montou a Vênice. Foi bem quando a gente se conheceu. Exato. E teve uma vez que tu me falou uma frase, e quando eu fui decidir lançar a palestra, eu me lembrei dessa frase. Olha Que foi assim, cara, Jô, tu é uma das pessoas mais comerciais que eu conheço, tu me falou um dia. E eu disse, cara, olha que legal, assim, aquilo ali ficou dentro de mim, porque, de certa forma, era como um impulso, né? Sim, é uma com coisa certeza. que tu fala assim, cara, as pessoas estão me enxergando dessa forma, entendeu? E às vezes a gente não enxerga o poder, o potencial que a gente tem. E a gente ouvir de outras pessoas faz com que tenha uma confirmação, né? Com certeza. Perfeito. Com certeza. Mas tu sabe que você mostrou o livro aqui, tem um livro que eu li que é muito bom, ele não é muito falado, mas o nome é Sabedoria dos Lobos. É muito legal ver, porque fala sobre a história dos lobos, né? Tanto que eu não achava o lobo, tipo, não era um animal que eu tinha uma afeição muito boa com ele, agora eu admiro muito. E ele fala, esse livro, justamente sobre isso, sobre a estratégia que eles têm para conseguir ganhar ali na luta, assim, muitas vezes um leão, um bicho que é mais forte que eles, sobre pessoas, liderança, e eles passam essa liderança pros lobinhos, não sei como fala, os menores, né? Pros lobos, e a questão também deles protegerem os mais fracos, que tu falou sobre pessoas, que eles falam justamente isso, que não tem como vencer uma batalha sem pessoas todas unidas, todas juntas. Perfeito. E um dado muito importante desse livro também é que a cada 10 batalhas que eles têm, eles vencem só uma. E eles sabem disso. E eles continuam ali. Que é muito o que acontece na vida empreendedora. Às vezes a gente acha que vai ser um leão. Vai, a primeira coisa que a gente lançar, a gente vai acertar tudo. Sim. Né? Às vezes a nossa autoestima é muito alta quando a gente tem vendas. A gente está acostumado a trabalhar numa empresa, vender. Eu sei vender. Eu vou chegar lá e vou conseguir fazer. Só que é tudo que engloba, assim, olha, é muita coisa, né? Mas até pro ânimo, porque eu fui vendedor também, né? Antes de entrar. A gente continua vendedor, né? Sim, mas sempre. Até porque na vida tudo é venda. Tudo é eu já venda, cheguei vendendo óculos pro jogo. Ouve essa música, tem mais, mas ouve essa música. Na vida tudo é venda, Spotify. Todas as muito plataformas. boa mesmo. Todas as plataformas. Às vezes, hoje eu já quase zero, não vou dizer 100%, mas nos últimos anos eu vim me policiando nisso, que é o quê? Vamos dar um exemplo, vendas, né? Então a pessoa vendeu 3, 4 meses seguidos, bateu meta. Aí teve um mês que não bateu meta, e diz, meu Deus do céu, é o Acabou fim meu do mundo, acabou tudo. Tá ruim, eu sou um péssimo vendedor. Mas em relação ao quê? Às vezes o mercado contraiu um pouco, ou às vezes, que é o que a maioria das vezes acontece, você se acomodou. E você achou que já sabia tudo, parou de treinar uma nova forma de venda, parou de usar uma ferramenta nova que lançaram, que o teu concorrente começou a usar. Na frente. Exato. Então, assim, a gente se desconstrói e constrói todos os dias. E aí vem a questão que você trouxe dos lobos, muito, muito bom, eu vou ler esse livro, eu adoro ler.
Mas a gente tem a política interna, a gente respeita demais o fracasso. Por quê? Meu entendimento, eu li muitas biografias já, estudo bastante, tenho muitos amigos hoje, empresários, com empresas multimilionárias que quebraram várias vezes, não que quebrar é bom, nunca é bom, mas constrói, fortalece, mas é nos fracassos. O que acontece? Às vezes você acerta e vai, mas aí você fracassa. E aí o fracasso te ensina muito mais do que os acertos. Com certeza. Só que aí algumas pessoas têm a mentalidade que o fracasso é ruim e eu vou desistir. As outras olham para aquilo como uma oportunidade. E algumas empresas, eu percebo ainda hoje que as pessoas elas têm medo de inovar porque elas acham que o chefe vai condenar elas pelo fracasso. Não, se eu inovar a ideia zebra, vai mandar para a rua. Porque é uma cultura, né? Na hora do pastel a gente tem o valor que é a melhoria contínua. Então, eu não me importo de receber 100 ideias novas na semana. E que dessas ideias a gente bote 10 em prática. Que as 9 fracassam. Mas se uma der certo, ela exponencia a marca lá pra frente. Eu sempre digo, em 8 anos a hora do pastel é o que é, devido a muitos fracassos de vários da gente em prol do sucesso. A nossa meta é o sucesso, mas a gente entende que o fracasso é o caminho. Faz parte. Que nem dos lobos, né? Então você tem 9 derrotas para uma vitória. Sim. Então faz parte. Por quê? Constrói, ajuda, melhora. Isso é uma tomada de consciência que a pessoa precisa ter para que ela não se paralise quando surge o erro. Ainda mais quando tem a dor, né? Porque a hora que tem o erro, tu tá na dor, né? Você tá naquela emoção forte. Exatamente. Né? Então, é uma forma de tu entender que aquilo ali é um aprendizado. Com certeza. É uma forma de evolução, né? Fica muito mais leve. E outra, não te faz perder tempo. Beleza, errei aqui. O que eu aprendi disso? Próximo. Tem que tomar decisão rápida, né? Inclusive, vamos lá, Fran, eu quero saber. Conta um pouquinho mais dos bastidores, assim, de como que foi. Por exemplo, então, desfez a sociedade lá, lançou a Óptica Vênice em Caxias do Sul. Aí foi praticamente 6 anos, aí para eu ter a segunda unidade de Parobé. Parobé foi assim uma coincidência, não é coincidência do destino, mas foi alguma coisa que se foi seguindo a onda, né? Aconteceu que a gente fez uma parceria na cidade com uma pessoa, né, que começou a trazer muitos clientes para mim. E eu ia atender lá nessa associação. Só que chegou um momento que a gente estava sendo tão indicado e tantas pessoas querendo fazer que eu estava indo todo dia para Parobé. E aí eu não conseguia dar assistência para essas pessoas. A pessoa queria a pessoa queria ajustar o óculos, trocar um parafuso e não tinha. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, e nessa época também, só para fazer um adendo, entrou a supervisora, que é o meu braço direito hoje, que me ajudou muito a estruturar isso, né? E foi bem na entrada dela, 2 anos atrás, e aí a gente falou, vamos pegar um ponto barato, aluguel, né? Sempre, né? Um aluguel que seja, assim, na principal, mas que seja um custo baixo. Tanto que na loja, na época, assim, eu fiz um mobiliário, assim, bem pouco mobiliário, assim, só um teste. Falei, se não der certo, a gente já tava negativa, né? Se não der certo, eu mudo de lugar, consigo que eu consiga transportar. E deu muito certo. Hoje, pra você ter uma ideia, Parobé vende mais que Caxias do Sul, que eu tenho há mais tempo. Isso, tu vê, o mercado é bem diferente, né? Exato. Por que vende mais? Porque a gente pegou aqui, acho que o sonho de cada empresário é pegar a fama de loja barata. Sim. A gente pegou. Então, quando fala loja barata, ela na Ótica Vênice. Então, assim, as pessoas vão até lá automático. Claro que a gente tem um trabalho de marketing, a gente faz bastante, né? Trabalho na cidade, a gente faz muito serviço externo também, a gente não fica esperando o cliente, Perfeito. né? Hoje, eu sou cliente teu há muitos anos já tive outros óculos, já tenho vários óculos teus, a Mayara também. Vários. Vários, eu tenho... Hoje eu tenho 3 óculos que eu comprei de ti. Qual é o LTV de alguém que compra óculos? Tipo, é o resto da vida, né? Porque tipo, se tu fidelizar, sim. Porque vida, né? Todo ano, normalmente, a pessoa troca, né? Quando é multifocal, todo ano. Quando é multifocal, que a gente fala que a pessoa, assim, geralmente tem 40 a mais, começam a usar, aí que aquele óculos que é de longe, de perto, normalmente a pessoa, às vezes, demoram 2, 3 anos. Mas, por certo mesmo, seria cada ano, né? Mas, como elas... geralmente a gente tem essa mania, assim, só vou no oftalmo quando o meu grau já não tô conseguindo enxergar. Sim. Entendi. Exatamente. Então, olha a importância de criar relacionamento em qualquer negócio, viu? Não é só no óptico, mas... Sim. Mas aqui ainda mais, a importância de criar um relacionamento com o meu cliente, porque a partir do momento que ele se torna cliente, eu vou ter ele, se eu tratar bem ele, é o resto da vida dele. O resto da vida. E a família, né? E a família, porque muitas vezes é genético, muitas vezes desde o pai, o filho, e hoje com as telas, as crianças estão usando muito óculos. E o pai e a mãe tem o filho, aí o filho precisa de óculos, onde que vai? Sim. Vai lá onde foi bem atendido. Exato. Essa é a vantagem, né? Eu falo que a ótica tem várias vantagens, na pandemia foi uma, né? Que na pandemia, como ela é tratada com saúde, não fechou.
Né? Então, as óticas elas cresceram muito depois da pandemia, porque vários investidores começaram a enxergar com outros olhos ótica. Oh, peraí, tá tudo fechado. A ótica tá aberta. Verdade, antes tu não ouvia falar de. É que eu nunca fui um consumidor porque eu não precisava, né? Mas é verdade, agora tu falou assim, depois da pandemia, né? Como cresceu. E cresceu também o mercado online de óculos, porque antes ninguém imaginava, não, como que eu vou comprar um óculos online? Mas dá pra comprar de grau? Dá. Se fizer as medidas corretas, a ótica que vende online tiver o sistema para fazer as medidas corretas do cliente, tem como. Mas eu vejo que tem muitas assim que vai na coxa, assim, sabe? Vai no achismo. Que tem algumas medidas que tem. Não dá pra sair comprando de qualquer jeito, porque você imagina, tem algum, depende do tipo, aí tu pode falar mais, depende do tipo de, não é problema, mas da necessidade que o cliente tem ali em termos de visão, tu tem que tirar a medida do lugar certinho ali e tal, do óculos, né, da lente. Isso, é a medida da pupila. Aí, isso é. E aí se tu, que altura que fica, qual... sim, porque, claro, tem um nariz maior, mas enfim. E hoje já tem vários sistemas automatizados para isso, né? Com as tecnologias, consegue, mas eu sei que tem lojas que quando é pequena eles não têm esse capital para conseguir investir nesse maquinário, né? Claro. E existe hoje algumas medidas que são padrão, né? Que a gente chama no mercado de padrão, mas não é o correto. O correto é ter as medidas. E aí nasceu essa parte... Quando que nasceu a parte do visagismo? Do visagismo foi muito interessante, como eu falei no começo. A moda sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Sempre gostei, né, de me vestir bem, enfim. E eu notei, depois da pandemia também, que o comportamento dos clientes mudaram, né? Principalmente a questão do online. E olha que dado interessante. Na pandemia, a loja de Caxias era uma loja muito grande. E a gente vendia muito bem na pandemia porque as pessoas tinham medo de se contaminarem e iam nas lojas maiores. Olha isso. Tu vê, né? Às vezes é um detalhezinho que fez diferença na pandemia. Só que com isso veio muita loja online. Então, hoje, o que eu enxergo? A pessoa, para ela comprar de ti, tu tem que demonstrar uma expertise a mais no mercado, tem que proporcionar experiência para ele. Então, hoje o visagismo veio como uma experiência, né? Agora, assim, uma pessoa que normalmente vai numa ótica, chega com a receita, entrega ali na loja. O que é a primeira coisa que o vendedor vai fazer? Vai olhar o grau, vai ver mais ou menos o que a pessoa precisa, começa a mostrar a armação, mas não vai olhar o que a pessoa realmente, o formato do rosto, o contraste, nada. Ela vai... o estilo da pessoa, não olha. O que ela quer vender, né? Porque, por exemplo, a vestimenta, o óculos, como sendo um acessório, ele faz parte da tua identidade, de como tu quer ser visto. Exato, e é a primeira coisa que a pessoa vê porque tá no rosto, né? Depende do óculos que tu usa, tu passa uma ideia. Se tu usar outro óculos, tu passa outra, né? Que nem relógio. Exato. Isso, por exemplo, depende do óculos. E relógio também, além de tudo, ele transmite poder, né? O óculos, por exemplo, tu pode usar um que vai transmitir uma imagem de modernidade. Pô, esse cara é moderno. O outro pode transmitir uma ideia de seriedade. Sim. Um outro pode... Entendeu? Eu tenho vários da Oriente, né? Daí falaram que me deixava velho. Aí eu deixei os Oriente mais guardados lá, deixei mais de lado, né? Eu tenho uma ideia para te sugerir. Concept. Isso aí é outra propaganda. Marca própria da... Eu já cheguei vendendo ali, né, pro João, agora ele tá querendo, né? Relógio também? Não, só vendo óculos. Só vendo óculos. Mas e aí, eu quero que tu fale assim, ó, a questão da marca própria, eu acho que é um lance legal da gente falar, e essa questão do visagismo, que vem como uma personalização do atendimento, que é algo, assim, de realmente, pô, eu quero entregar o melhor pro meu cliente. Eu não quero vender um óculos. Sim. Eu quero que ele entenda o poder que ele pode ter de transmitir uma mensagem a partir do óculos. Né? Sabe assim, a questão da marca própria é ter mesmo óculos mais acessível para o cliente, justamente não precisar comprar só um. Porque às vezes se compra de grife, o valor é mais agregado, porque lógico, o custo dele é bem mais agregado, né? Tu acaba elevando o valor do produto, às vezes a pessoa só consegue vestir um. E aí, pare para pensar, a gente tem às vezes várias camisas, várias tênis, várias roupas, várias ocasiões que a gente vai e a gente tem um óculos só. Então, a questão da marca própria veio de diversificar mesmo, também comprar o estilo que eu gosto, que eu consigo transmitir ali na loja, né, que até os clientes sempre falam muito assim, questão, nossa, tem muito óculos diferente, que eu não vejo outras óticas, porque normalmente as óticas replicam sempre as mesmas marcas, tem os mesmos modelos, né, não foge do padrão. E a questão... A variedade é muito grande que ela tem na loja, de modelos diferentes, para justamente poder transmitir isso aí. Isso. Qual é que é a tua ideia de o que tu quer transmitir através do óculos, sabe? Exato. Quando a pessoa chega ali... Eu já escolhi aquele ali, tu já separa pra mim. Eu falei, olha aquele óculos, eu falei, eu ia vender pra alguém estilosa, foi o Jô. Ela postou essa semana, esses dias aí, postou, esse óculos aqui é pra um homem estiloso. Eu falei,
Sou eu mesmo. Tô aqui, já tá vendido. E a questão do visagismo óptico, ele veio pra mim um momento assim que eu comecei a enxergar essa mudança no mercado. Peraí, porque eu tava comentando, quando a pessoa chega lá com a receita, ela começa a ver muitos óculos, ela se perde. Daqui a pouco ela não sabe nem o que ela tá provando mais. E muitas vezes acaba escolhendo só por escolher para resolver o problema dela. Às vezes já tô na hora de buscar as crianças na escola e tal. E aí chega em casa e não se identifica com óculos. E no visagismo já é o contrário. Primeiro que você chega ali na loja, tem um cardápio para você escolher, tem sempre um molinho do dia, tem desde cerveja, champanhe, é personalizado. É numa sala comercial que é aérea. Então, é com horário agendado. Eu não vou atender 2 clientes juntos. Isso é na sala de Novo Hamburgo, De né? Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo. Mas eu também atendo em Caxias e Parobé com horário agendado. Também tem um cantinho lá do visagismo. Mas esse atendimento daí, que é mais personalizado mesmo, seria Novo Hamburgo. E aí, eu faço o sentido contrário. Eu não mostro a armação quando a pessoa está ali. Eu faço uma anamnésia toda dela. Com que ela trabalha, eu vejo o contraste do rosto, que tem muito a ver com a cor da armação, formato do rosto para ver o que dá para indicar. O que ela quer transmitir é muito importante. Por exemplo, eu dou um exemplo muito... eu atendi uma juíza que ela usava um óculos rosa, assim, bem chamativo. Era totalmente, assim, errado com a profissão dela. Incongruente. Ficava estiloso, assim, pro dia a dia, ok? Só que é o que ela me falou, que ela queria um óculos que não desse acessibilidade, desse autoridade, mas ela não queria que a pessoa visse ela como uma pessoa acessível. E o óculos dela estava ocasionando isso. Então, às vezes, é um detalhezinho. Aí, o que eu fiz? Peguei uma armação robusta, escura, ela tinha o formato de rosto quadrado, eu coloquei um óculos mais quadrado ainda, ela ficou totalmente... Vai usar só para trabalhar? Mas era o que ela queria transmitir, que a profissão dela pede isso, né? Sim. Então, depende muito da pessoa. Por exemplo, o óculos do Jô, ele é mais arredondado, ele já transmite mais acessibilidade, porém, moderno, né? Sim, moderno. exatamente. Palestrante tem que ter uma modernidade, né? Então, assim, cada detalhe eu consigo sentir ali até, mesmo conversando com a cliente, ela se abre. Agora, ontem eu atendi uma cliente que ela queria fazer um óculos fashion para sair à noite. Um mais ousado para sair à noite, uma cliente. Mas isso é muito legal. Assim, ó, quem usa óculos, ele quer ter justamente... Por que eu tenho mais do que um e eu vou comprar mais um agora? Porque justamente tu quer trazer para determinados momentos, Perfeito. né? Momentos diferentes, a mesma coisa que tu muda a tua roupa, tu muda o teu relógio, Giovanni. Eu fico, às vezes, vários minutos Escolhendo o pensando relógio. quando eu começar a usar óculos, como é que vai ser? Não, tu fica escolhendo o relógio, porque a cada vez ele vem com um diferente. Uma vez ele vem com Armani, outro dia ele vem com qual mais? Não, tem a Tag, tem o Armani, Tem alguns, né? tem um da Lacoste que eu paguei barato mesmo, mas eu me apaixonei pelo relógio Lacoste. Gostou do modelo? É mais, né, não é tão, né, mas o modelo, eu adorei, vou na academia com ele, eu gosto demais, assim. Aí quando a gente fazer o óculos do Giovanni, a gente vai falar, esse que você vai usar pra tal dia, esse aqui pra tal dia. Aí não... Não, eu tô indo nessa porque eu fiz, né, e aí o doutor, ele falou assim, tá no limite do limite. Então, assim, se tu começar a usar, ele me explicou que daí teria que já começar a usar e depois não tem volta. E ele disse, aguenta mais um É que tu pouquinho. acostuma, né? E aí aguenta mais um pouquinho, mas final de 2025, 2026, tu vem aqui de novo, que provavelmente vai ter que começar a usar, né? Porque eu leio muito e analiso muita coisa. Sim. E aí o olho claro, não sei se o olho claro tem diferença Ele é mais ou não. sensível, principalmente no sol, né? Isso, mas tem o olho claro, por exemplo, ele tem alguma coisa a ver em questão de ler alguma coisa que faça com que você precise usar óculos mais cedo ou não? Não, esse daí seria a dioptria mesmo normal de cada pessoa, sabe? Só que o que acontece é que chega uma certa idade, assim, ali dos 40 pra frente, a gente fica com a vista cansada, que a gente fala o termo, né, mais... eu tô começando, eu tô nos 32, mas tô começando a ficar cansadinho Isso, com a vista. tanto o nosso olho fazer esse movimento, ele vai cansando. E aí, a maioria das pessoas tem que usar óculos, né? Às vezes tem pessoas que falam, eu nunca precisei usar óculos minha vida toda, mas às vezes não foi atrás mesmo, por enquanto, exatamente. A pessoa não faz exame, né? Eu conheço umas pessoas assim, não tenho nada, mas tu faz exame? Não, teu olho de água. Mas ó, é que nem na pandemia, o pessoal assim, não, porque eu não peguei Covid. Eu falei, quantos exames tu fez? Nenhum. Só um pouquinho. Mas você sabe que agora contar eu fui fazer esse teste, eu não sabia, ele colocou um negócio no olho, não sei o nome, né? E aí eu saí. Ele não me falou nada, né? No centro médico. Eu saí, peguei o carro. Ele dilatou a pupila. Como é que... E assim, só que eu já tinha arrancado. Nossa, e eu tava trancando o trânsito ali em Novo Hamburgo. Trancando o trânsito na sinaleira, não enxergava nada. Eu disse, meu Deus, o que esse médico fez? Eu não sabia, ele não me explicou. Imagina não falar, Ele não falou nada, ele não falou, você não vai dirigir agora por um tempinho e tal.
Aí eu saí, pedi ajuda, estacionado Aham. o carro, eu tava literalmente cego. Mas claro. Imagina, claro, fica- se faz imagina. dilata a pupila, não enxerga nada. É. No E aí escuro tu enxerga, então provavelmente lá que tava assim mais Sim, fechadinho, era- não sentiu. Não, e Aham. tinha um sol forte lá É, fora. não, com o sol, meu Deus, só com É. óculos de sol, e olha lá ainda. É. E aí eu fiquei apavorado, assim, Uhum. assim, disse, o que que aconteceu? Que não me explicou. Imagina. Aí vem a importância do profissional Tem que ter o explicar. acompanhamento. É, Então, olha exato. só a diferença, né? Nada contra o modelo normal, tradicional do varejo. Não, mas porque eu o também, eu tenho, hoje eu É. tenho os dois modelos de Isso. atendimento. O cliente, quando chega ali na loja, a gente não vai falar que quer fazer um visagismo, a pessoa fala, não, fica, né? Tem muita gente que às vezes chega ali rapidinho e já quer resolver o problema. Então, eu tô dos dois lados, né? Até os clientes, quando eles chegam ali na sala do visagismo, eu vejo que eles sempre querem falar, eu fui na ótica, eles não fizeram nada disso. Eu falei, não, mas é que é diferente mesmo, né? Mas você vende algo que é intangível, porque ninguém pode botar o preço no quão bem a outra pessoa se sente. É verdade. Então, é algo que é intangível. Aham, Então, eu gostei dessa frase, né? Guardar. Ó, vai virar Corta aí, corte. corta aí. Não, mas é verdade, porque olha só, até no livro, só pra fazer contexto, no livro tem qual é a história que você conta sobre sua própria história. Então, assim, a pessoa chega lá, ela tá com um problema, né? Uma necessidade, né? Sim. Sabe como é que chama de... É dioptria que a gente chama, que Tá. seria o grau, a dificuldade da pessoa. Isso, ela tá com uma dificuldade. É. Aí, beleza, mas olha que legal transformar a dificuldade dela numa alegria pra ela agora. Porque já é fato que ela vai ter que usar óculos. E por que não tornar essa experiência de uma forma mais agradável pra ela Com ter certeza. orgulho de sentir óculos? É. Eu lembro que meu irmão ele usava óculos desde cedo. E ele fazia um bullying com ele na escola. Sim, antigamente Às vezes era. eu fazia em casa Chamava também. né, de fundo de Vamos deixar garrafa, né? quietinho. Fazia um bullying, já era em casa, ele já casa. deixava. Ele já. 4 horas, enfim. que é absurdo isso, mas a Sim. gente fazia porque era criança, enfim. Mas, por exemplo, talvez isso tenha prejudicado, vamos dizer assim, e tem pessoas que talvez tenham esse medo, porque lá atrás também viveram alguma experiência que, meu Deus, se eu vou usar óculos agora, como é que vão me olhar? Não sei, pode ser que tenha. Aham. E aí, olha que legal, como uma dificuldade vira um ganho. Como assim um ganho? Sim. Porque a partir do momento que o óculos, ele, além de ser uma ferramenta para você enxergar melhor, ele passa a ser uma ferramenta para você se mostrar melhor. Sim. Olha o valor disso. Mas trazendo agora aqui fazendo uma breve reflexão aqui sobre quando eu comecei a usar óculos, foi antes de eu conhecer a Fran e me tornar cliente dela, né? Eu comecei a usar óculos e depois parei de usar. Simplesmente parei de usar. E daí se não usava óculos, não uso mais porque eu não gosto, porque eu me sinto com cara de velho. Claro, mas aquele modelo Sim, que eu usava perfeito. era o modelo que me deixava com essa Com aparência. certeza. Entende? E eu não tinha na época essa visão, eu achava que era o óculos que me deixava velho. Sim. Entendeu? E aí parei de usar um tempo, tentei daí, tava precisando, né? Porque daí tu começa a ter dificuldade em alguns momentos, eu não tenho um grau muito alto, mas mesmo assim, em alguns momentos eu sentia aquela necessidade. Eu falei, cara, eu não gosto, já que o óculos me deixa velho, eu vou botar uma lente. E aí fui lá, fiz exame, mandei fazer a lente e tal, não me adaptei de jeito nenhum com lente, foi muito difícil, porque assim, ficava com o olho, enfim, não dava certo, né, pra mim. E aí, falei, cara, vou ter que fazer óculos. Vai ter jeito, vai ter Não jeito. tem jeito. Tem que enxergar. Aí eu acho que foi meio que nessa volta, assim, que eu conheci a Fran. E aí eu fui lá, daí, opa, dá pra ser melhor, né? É, Dá pra aham. fazer de uma forma que tu não te sinta... Deixa eu fazer um complemento. Eu já te vi sem óculos, porque às vezes tu tira. Cara, tu é outra pessoa. É, e a gente estranha quando a gente vê a pessoa sem óculos, quem sempre usa Que óculos. casou bem. É. Sabe? Aham. E tu sabe que agora tu falou um ponto importante. Tem muita gente hoje, claro que antigamente não era assim, hoje que vai na loja, que não tem grau, que fica triste quando o oftalmo não passa grau, fazer um óculos só pra ter um acessório, principalmente mulher. E daí tem um outro caso também de crianças que usam muito tela, computador, que aí eles fazem também sem grau, que é a proteção pra luz azul, que até o menino ali comentou que ele Sim. usa, né? Que é uma Aham. prevenção, na Uma verdade. prevenção, exatamente. Então, dá pra se dizer que o óculos, sim, cada vez mais ele vai ser um acessório Com certeza. indispensável. Aham. E faça o dever de casa, escolha Sim. um profissional que, né, como a Fran, que vai te trazer o melhor óculos pra você se vestir bem, né? Com certeza. Com É, certeza. é vestir que fala? Porque é uma forma de vestir, né? aham, vestir, a gente fala em usar, mas é vestir, né? Ó, eu já sei que Aham. agora, próximos meses ou anos, eu tenho Já vamos. salvação, né? Um óculos aqui, né? Um Vou óculos esconder que vai te... esse olhar aqui, que vai 43. transmitir uma boa imagem, vai Boa imagem. vender a tua Isso. imagem de uma forma Isso aí. positiva. É. Inclusive, falando sobre vender a imagem,
eu quero falar sobre um apoiador nosso que é a Sense. Que é da região lá da Exatamente. Parobé. Exato. A Sense, que é uma agência, uma empresa que ajuda a você a vender mais utilizando o poder da sua marca. Eles que criaram a identidade visual do Bastidores do Lucro, criaram a identidade visual do nosso Instituto de Educação Empresarial, que é o LVO. Enfim, e que além disso, de criar identidade visual, eles têm uma série de outros serviços também para ajudar no seu marketing, para ajudar você a potencializar os seus negócios. Se você quer vender mais através do poder da sua marca, @AsenseCria. Muito bem, vamos agradecer nossos patrocinadores. Temos mais um patrocinador aqui, a Hora do Pastel, que está nos abrilhantando com essa mesa linda aqui, hein, Giovanni? Olha que espetáculo, chega sequinho o pastel, né? Nada de gordura no plástico. Sequinho. E ingredientes de altíssima qualidade. Eu não sei se você que está nos assistindo aqui ou nos ouvindo já experimentou, mas se não experimentou, faça o seu pedido na Hora do Pastel. Cupom. Tem cupom especial para quem nos acompanha aqui, que é o Lucro 10. Lucro 10, escolha, vai lá no Instagram, Hora do Pastel Oficial, clica no link da bio, escolhe a loja mais próxima e faça o seu pedido utilizando o cupom Lucro 10. Vai ter um pastel de excelente qualidade chegando na sua casa para realmente desfrutar de momentos incríveis com a sua família. Isso aí, muito bom. E já que a gente falou de momentos, né? A gente falou de transformação, porque a partir do momento que você... É uma transformação, né? Porque imagina, a pessoa chega lá, ela tá triste, talvez, porque, enfim, agora vai ter que botar óculos, vai mudar uma rotina dela, né? Eu vejo você tá sempre limpando e tal, deve ter um cuidado para não quebrar. Eu acho que é uma mudança de rotina, né? Sim. E aí você vai lá e resolve. Olha como isso é gratificante. Exatamente. Daí vem uma palavra que a gente usa muito, que é servir, né? Até na nossa missão da Hora do Pastel tem, né? Então, servir, criando boas memórias, transformando vidas. Então, isso é muito gratificante quando uma empresa consegue trazer isso, porque a gente como ser humano, todos nós temos necessidades. Tem a pessoa que vai comprar o óculos porque ela achou que aquilo é um acessório bacana, mas ela não precisa ainda, então tu está servindo uma questão para ela que é estética, mais né? estética. Tem a da dificuldade, né? Tem aquela que vai virar teu cliente porque ela foi lá e foi vendido exatamente o que ela precisa comprar e não qualquer coisa por ser qualquer coisa. Exato. Então olha como a gente, né, como empreendedor, tem um papel fundamental na sociedade. Sim. A gente tá ali para trazer maneiras para construir um bom relacionamento com o nosso cliente e satisfazê-lo para que vire recorrência. Exato. Fran, eu quero que tu traga pra gente algum momento desafiador da tua trajetória como empreendedora. Tu trouxe alguns aqui já, mas talvez alguma coisa lá da gestão do teu negócio, ou alguma coisa de bastidores, talvez algo que tu não tenha comentado ainda, enfim. Algo inédito. Tem algo inédito. Uma coisa inédita. Agora você começou a falar, eu já pensei. Então... o Jô, ele me conheceu antes de eu começar a virar quase uma blogueira, né? Que agora eu tô postadeira, todo dia eu tô postando coisas. Porque eu fui pra essa parte da rede social. Claro. Mas meu desafio maior foi porque praticamente eu era uma low profile. Eu postava muito pouco, tinha pouquíssimo seguidor, seguia pouca gente, assim, só os conhecidos. Então, essa minha migração para as redes sociais foi bem difícil, foi bem desafiador. Aí entra aquela questão que a gente precisa de pessoas, né? Tu falou até a questão ali da social media, né? Que a Clara tá me acompanhando. E mesmo ainda quando eu comecei pequena, que eu comecei essa questão do visagismo há 8 meses atrás, então é bem recente ainda. E eu entendi que eu precisava ter alguém me acompanhando, alguém que tivesse já expertise no mercado, para conseguir transformar essa Fran das redes sociais, para eu conseguir transportar esse conhecimento, porque estava só na minha cabeça. Eu não conseguia... Sim, e transmitir com uma imagem isso, que demonstre o nível que tu quer apresentar. Exato. Né? Porque hoje, imagina, hoje eu tô com 20 anos de experiência no mercado. Mas eu nunca fui, assim, de me apresentar como a dona da loja, né? E essa questão do visagismo era algo novo também que eu estava começando. Então, há 8 meses atrás, até quando eu conversei com a Clara, que é minha social media, e eu falei para ela a minha dificuldade até para gravar um vídeo, para conversar, eu nunca fui desse tipo, né? O Jô sabe. E aí, eu acho que ela até enxergou um pouquinho mais do que eu me enxergava, porque até tu falou a questão da tua palestra, né? Que eu falei que você era bem comunicativo. Ela falou, não, porque a gente vai bombar, porque a gente vai fazer isso. Eu não tava enxergando
enxergando, eu juro. Falei pra ela, eu não tava enxergando o que ela tava enxergando, mas ela viu em mim um potencial ali que ela pegou na minha mão, me acompanhou, tá me acompanhando desde então na trajetória. E hoje eu já faço story sozinha, eu vou lá, posto, já começo a ter ideia, eu anoto, faço vídeo. Que entendeu? legal, são pequenas ações, mas que na Isso. verdade são grandes conquistas, Com né? certeza. Porque na prática isso faz toda a diferença Toda a diferença. no teu branding, na forma como o público te enxerga, Exato. a tua marca, a Fran visagista como marca, né? Sim. Como negócio em si, assim, te posicionando e tal. E também te ajuda a ampliar a possibilidade de vendas, porque é marketing, Hoje- tá dentro do marketing ali, a publicidade através das mídias online, enfim. Então, mas a questão do visagismo, que é em sala comercial, não tem pedestre passando na rua. Sim. Então, ele é 100% online, 100% através das redes sociais. E eu precisei também, além disso, imagina, eu com 38 anos, precisei voltar a frequentar uma escola, uma sala de aula. Hoje eu faço também, faço aula de moda e consultoria de imagem, Que legal. que é a parte também de roupa. Então, eu precisei entrar nesse mundo também, fora os cursos que eu fiz de visagismo óptico, né, que foram meu divisor de águas. Falei, não, é isso que eu quero fazer. Mas a questão de eu entrar nesse mundo e ter a humildade de voltar à cadeira e ouvir um professor e aprender. Que muitas vezes eu vejo que os empresários, às vezes, eles ficam para trás porque eles, não sei se é o ego ou o quê, mas eles se estacionam. Eles acham que já sabem tudo. Ou até comodismo, né? Não, eu já faço, tá dando certo. Exato, tá dando certo, tá tendo faturamento, tô colocando dinheiro no bolso. Então eu acho que assim, as questões, às vezes a gente tem que ter humildade de sentar de novo, aprender uma nova coisa. Assim. Porque se tu for avaliar, tu já era bem sucedida antes de lançar o visagismo. Já tinha uma loja em Caxias há vários anos, lançou a segunda loja que ultrapassou o faturamento daquela outra. Sim. Ou seja, 2 negócios bem sucedidos, Já dando estava resultado. rodando. Poderia muito bem dizer não. Mas aí É vem, legal, né? Mas vem um ponto, né, que eu gosto de trazer, eu trago isso hoje com mais frequência, mas eu vinha vendo isso no mercado, que antigamente tinha uma ideia nova, uma visão nova, então a gente é visionário. Então vamos pegar um exemplo lá atrás. Gerente, enfim, de loja, eu acho que Isso, foi né, fui por Paraná, muitos anos. região, enfim. Isso, Aí você foi visionário, não, eu posso ter a minha loja. Perfeito. Sim. Então você colocou assim, virar blogueirinho, né? Como a maioria fala hoje, né? virou blogueirinho e tal. Exatamente. Na verdade, eu falo assim, virou empresário de visão. Porque a visão do futuro, a visão de 2030, 2035 é quem está se posicionando hoje. Porque antigamente, ter visão era o quê? Ter um outdoor numa avenida movimentada. Sim. Quem tinha um outdoor lá, esse era um visionário porque ele sabia que ia vender mais. Aí veio o ponto comercial. A visão era ter o melhor ponto comercial, porque é ali que as pessoas vão estar. Aí veio a televisão, veio o rádio, aí veio a televisão, aí veio o marketing digital. Mas hoje é posicionamento, é comprar da pessoa. A gente gasta hoje uma média de 3 a 5 mil por mês em posicionamento para trazer o Giovanni mais para a marca. Porque a marca sozinho não dá. Porque as pessoas querem comprar alguém por trás. Mesmo para comprar pastel para franquia. Então eu precisei me adaptar. E aí veio um desafio para todo mundo. Eu era um bom vendedor, eu sabia me comunicar, mas gravar um vídeo... Eu achava tão, sabe, né? Eu não gostava de eu gravando, enfim. Tive que treinar, sentar na cadeira do aluno. Julgando, né? Exato, só que aí tem profissionais, como é o teu caso também, que tem pessoas que estudaram para isso, que fazem isso diariamente, que elas vão pegar o nosso conteúdo, nosso know-how, e vão trazer numa linguagem para que as pessoas consigam assistir naturalmente. E aí vem uma coisa legal, e aí tu pode compartilhar, porque para mim foi assim. A partir do momento que eu comecei a compartilhar mais, eu acabei afiando minhas ferramentas ainda mais. Então, quando eu faço uma palestra, eu saio da palestra com várias ideias novas. Sim. Né? E aí, quando eu gravo um story sobre algum assunto, depois daquilo vem uma anotação e tal, mais uma virada de chave. Sim. Mas aqui, Então, aqui no podcast, imagina no podcast. A cada episódio que a gente faz aqui, nossa senhora, a quantidade de coisa que vem na cabeça. Mas trazendo um ponto importante a respeito disso, do dono, do empresário se demonstrar, aparecer, né, se posicionar nas redes sociais. Se não fosse algo relevante para a marca, tu acha que Luciano Hang, eu lembrei dele da também. Van, tu acha que o Abid da CIMED, tu acha que o Flávio Augusto da Wise Up iria perder tempo gravando vídeo, sendo blogueirinho, delegar, entendeu? Né? Se pudesse delegar, isso é uma coisa importante. Tem coisas que você não pode delegar, não tem como delegar o teu posicionamento. Bom, não tem como. Mesmo não tem que como. então seja alguém te filmando, se não é você mesmo que faz,
ótimo, mas mais do que isso não tem, assim, tu precisa aparecer, Sim. se tu quer ser humanizar a tua marca, trazer uma pessoa por trás daquela marca. Com certeza. Então, eu percebo que esse movimento que tu fez, que embora para alguns possa parecer algo natural e até simples, para outros é um desafio, mas o quanto que é importante isso, Com certeza. superar esses medos, essas travas, esses bloqueios que tu tinha Aham. para realmente fazer a coisa acontecer, né? E aí vem uma coisa importante, né? Eu falo pros meus amigos que têm negócios há 20, 30 anos, eu falo, vamos lá, vamos fazer um Instagram, vamos começar. Não, porque as pessoas vão falar que eu gravo vídeo e tal. Daí eu digo, sabe qual é a diferença de quem falava lá atrás, quando tu foi comprar teu primeiro computador, ou foi colocar as coisas, o que é isso, não sei o quê. E a diferença de hoje, o empresário não tem que gravar vídeo, o empresário tem que cuidar do negócio, sim, tem que cuidar, mas tem que gravar vídeo também, tem que se posicionar. A diferença só muda a idade, a época. Sim. Porque as pessoas sempre vão... As pessoas, elas sempre vão achar que existe atalho para as coisas. Exato. E a verdade é que não existe. Existe sim, você não reinventa a roda. Então é o seguinte, nós temos a facilidade que quem começou a gravar vídeo em 2014, 2016, nos ensinaram como agora seguir o caminho mais fácil. Mas precisou ser feito. Sim, com né? certeza. E aí tem o sucesso do dono de um negócio, ele só acontece a partir do momento que ele para de delegar para os outros a responsabilidade dele. Sim. Então, olha que coisa importante. Isso eu ouvi me fugiu o nome dele agora no podcast. Eu acho que é o dono das academias Pano Bianco, acho que é o nome. Ele falou assim, que isso é um estudo, né? É mais fácil ser milionário do que emagrecer. O que esse cara tá falando? Tava até essa chamada no corte. Sim. O que esse cara tá falando? Tipo assim, cara, não é bem assim. E aí ele falou, porque pra emagrecer depende só de ti. Pra se tornar milionário, não. Você treina 1, 2 pessoas a virarem boas vendedoras, você fica sentado, espera elas venderem Sim. e tá tudo certo. Pra emagrecer, não. Então é a mesma coisa. Pra ser um dono de negócio de sucesso, e aí eu falo o dono, a pessoa por trás de sucesso, só depende de você. Só você consegue. Aí no meio do caminho você precisa construir pessoas, delegar e assim vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mas precisa ter a autorresponsabilidade, né? Então a gente fala de mentalidade, fala de... É uma mudança também, porque começar a gravar vídeo, né? Ver valor, porque é uma coisa que você... Não sei como é que foi contigo, mas para nós, pelo menos meu perfil pessoal foi assim. Eu levei um tempinho para começar a vir, tipo, visualizações, retornos e tal. O da marca foi mais natural, porque a gente sempre investiu. Então, não é uma coisa que você tira recurso agora, mas o ROI disso vem em 1, 2 anos. Sim, com certeza. Só que aí... Eu ainda assim tenho uma vantagem ali, porque o custo desse novo negócio, seria do visagismo, é um custo baixíssimo, foi o que eu pensei. Sim. Preciso de um custo baixo. Então, como é uma sala comercial, o custo é baixo, e eu que atendo, então não tem funcionário. Então isso... Sim, hora marcada. Horário agendado. Aí eu consigo fazer minhas coisas ainda, né? Consigo ter a minha vida até pessoal e tem horário agendado, eu já sei que aquele momento eu não consigo. Então, como eu te comentei, o ticket médio também acaba sendo maior, porque eu consigo consigo explicar mais pro cliente, ele tá mais ouvinte ali na hora, porque ele também tá mais tranquilo. Eu já falo para ele com tempo. Isso, e ele vem preparado, né? Exato. É um cliente que ele vem pronto para... Se ele está disposto a ir para uma sessão, vamos dizer, de visagismo, uma consultoria, uma consultoria, ele já vai com esse pensamento de, cara, eu vou avaliar as opções, eu vou ter oportunidades e eu vou comprar. Exato. Né? Então ele já está mais pronto para isso, eu acho que é legal. Como que tu enxerga, assim, o mercado óptico? Daqui para frente, assim, tu acha que é uma tendência essa parte da personalização e tal, ou a parte... Porque eu acho interessante comentar o seguinte, tu tem os contrapontos, né? Antes tu falou que tu tem a loja que pegou esse conceito de ter óculos mais em conta, né? Então um ticket mais baixo, vamos dizer ali, mas ao mesmo tempo tu traz numa outra experiência uma oportunidade de mais premium, mais exclusiva. Então como é que tu vê isso e trazendo um apanhado geral do mercado daqui para os próximos anos, assim? Eu acredito muito nessa questão do visagismo, ele tá em todos os locais hoje, se for ver. Cabelo, cabeleireiro, o visagismo de cabelo, fora a roupa, que daí seria a consultoria de imagem, óculos. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas, e não só mulher, né? Homem também, muito preocupada com a imagem, que as pessoas entenderam que a imagem é fundamental.
né? Tu vê que um dia que você sai com uma roupa que você não gosta, parece que a gente fica até com a vibe diferente, né? Claro, muda a tua autoestima, Exato. a tua confiança. Exato. Quer ver aquele dia que tu sai com uma roupa qualquer e aí tu encontra uma pessoa... E sempre nessas horas. Nessas horas tu encontra uma pessoa, tu... Oi? Aham. Tipo, tu quer te Tu fica- esconder dentro de ti, assim, É. porque justamente tu fala, cara, perdi a oportunidade de me apresentar melhor. Com certeza. Né? Aham. Então a roupa tem tudo a ver, sabe? Até tem vários casos assim, de pessoas que não são promovidas na empresa porque não se veste bem. Porque muitas vezes um gestor quer alguém com aparência, alguém que passe credibilidade. Que passa Então, assim, o empresário que trabalha de todos esses ramos de varejo, que é a questão de beleza também, tem que estar atento a isso, porque é um movimento do mercado que está muito forte, muito forte. Tem cabeleireiro ganhando muito dinheiro fazendo visagismo, Sim. coloração também, também tem a questão das cores. Então, assim, eu enxergo essa questão. E também a questão do atendimento personalizado, né? Eu tento, assim, ainda trazer um pouquinho, assim, para as lojas. Mas, claro, a loja é um fluxo maior de pessoas, né? A gente não consegue fazer essa questão do horário agendado, porque muitas vezes a pessoa vai consultar, ela já sai, já quer resolver o problema dela. Sim. Sem a questão do visagismo, então nas lojas, assim, o que para ti como empresária, mas também como vendedora, que a gente Sim, né? sempre é. O que tu enxerga que é fundamental dentro de um processo de vendas, assim, no atendimento ali, que mesmo que não seja nessa consultoria, nesse visagismo, Tá, mas perfeito. no atendimento padrão ali, cara, isso aqui não tem como fugir, isso aqui precisa acontecer dentro do processo para que o cliente consiga ter uma boa experiência. Primeiro é você saber ouvir o cliente. Acho que o maior erro dos vendedores, às vezes, não ouvir. Às vezes, por você ter muita bagagem já no ramo, né? Que eu tava te falando ali, é um ano para a pessoa começar a ter um conhecimento bom de ótica, porque envolve muita parte técnica. E às vezes no teu dia a dia ali, de você saber muitas informações, né? Hoje a gama de lentes são gigantes. Então o vendedor tem que saber tudo e às vezes ela não ouve o cliente. Eu acho que quando a pessoa chega, a primeira coisa tem que saber ouvir, ser um bom ouvinte, né? Não sei se já aconteceu de vocês ir num lugar e a pessoa não te ouvir e vai Claro, falar. Já restaurantes, tudo. Exatamente. Então, acho que o vendedor que ele sabe ouvir a pessoa, que é o que eu faço nesse atendimento que eu faço. Eu ouço primeiro ela. Saber fazer perguntas certas Perguntas também, certas, né? Porque o que acontece? Eu vejo, até num dos meus treinamentos eu falo sobre isso, né? Porque a pessoa, ela dá as respostas ali pra ti. Uhum, tudo. Só que tu tem que estar com a escutativa, tu tem que estar atento a Uhum. querer ouvir aquilo, né? Uhum. E aí, obviamente, fazer perguntas certas, perguntas inteligentes. Outra coisa, perguntas abertas. Aberto. Né? Se tu faz, por exemplo, o que é uma pergunta aberta? É aquela que não pode ser respondida nem com sim, nem com não. Porque daí terminou o assunto. Ah, tal coisa? Sim. Terminou o assunto, tu tem que fazer outra pergunta. Agora, vamos dar um exemplo assim. Tu gosta desse modelo? Sim. Ou não, né? Tá, agora se eu te fizesse uma seguinte pergunta. O que tu quer transmitir através do teu óculos? Qual é A sensação que quer a passar, sensação que enfim, tu quer passar, imagem. ou enfim, é uma pergunta diferente, Tu tem que- né? E é Porque a aberta. pessoa ela vai ter que desenrolar aquilo, Ela vai ela ter vai que dizer, falar. não, eu quero transmitir autoridade, eu quero transmitir descontração, jovialidade, não sei o quê. Então tu vai sacar ali, ou seja, aí olha como isso é poderoso. Total. Depois a pessoa no fechamento, esse óculos aqui que vai transmitir essa jovialidade, essa coisa que ela quer, ele custa, sei lá, vou botar um número fictício, R$500. Só que esse aqui, outro, ele custa R$300, tá? O que acontece? A armação, vamos dizer, né? Um exemplo. Tá, esse custa 500, esse custa 300. Aí a pessoa, na hora da tomada de decisão, ela vai olhar e vai dizer, não, mas eu queria esse. Daí o vendedor, que teve a escutativa, ele vai dizer, eu lembro que tu comentou comigo que tu gostaria de transmitir jovialidade, que tu queria trazer uma pegada mais descontraída e tal. Esse óculos, ele vai te trazer essa ideia. Tu até pode pegar esse aqui, só que por apenas tanto a mais, tu vai conseguir trazer exatamente a imagem que tu gostaria de transmitir. O quanto isso é importante para ti? Não é eu que tô vendendo, é o cara que quer aquilo. Tá comprando. Tu entendeu? Você tá Então, resolvendo um problema dele. Completamente. Muda a visão, né? E tu falou uma coisa, uma técnica que eu uso muito no online. Como as mensagens vêm para mim online, eu nunca deixo a pessoa terminar a frase. Eu sempre faço uma pergunta no final.
porque se continua falando, é uma Perfeito. técnica muito boa para quem trabalha no online, né? E também a questão que tu falou ali de conseguir escutar bem o cliente, conseguir depois, né, fazer as perguntas abertas, né, para não deixar ele fugir, é algo bem relevante. Quando eu tô atendendo na sala do visagismo, o que as clientes relatam para mim? Fui na ótica e provei 500 armações e não gostei de nada. Entendeu? Aí, como eu tô fazendo todas as perguntas para ela antes, quando eu vou buscar as armações para mostrar para ela, as armações finais, eu já peguei todas as armações do jeito que eu sei que ela quer. Aí o que acontece? Aí às vezes eu pego 10 armações somente, ela gosta de todas. Não, mas peraí, eu tô gostando de tudo, eu vou ficar na dúvida? Exato. Porque eu ouvi tudo antes. Eu ouvi que ela não. Eu não gosto de material metal, eu não gosto dessa plaquetinha que me machuca, eu tenho alergia a tal material. Então é muito mais fácil você entender o cliente. É que aí você faz um compilado de dados. Exato. Aí na hora de processar os dados fica fácil para vender. E escutativa é escutativa ou análise de dados dentro de uma empresa, né? Dados em si como um todo é a coisa mais importante, sempre foi. O que mudou é que antigamente era no papel, hoje é no sistema, mas é a parte mais importante para você ser assertivo na venda. Olha que legal, em vez de tu dizer pra pessoa e mostrar vários e ela já começar, não, esse não, mas não, esse sim, esse sim, esse sim. Exato. E aí a dificuldade da pessoa é escolher 2, 3, não qual, entendeu? Então ajuda Quais muito. ela vai levar, Quais, se ela vai ou se não vai exato. levar. A gente tem a técnica que a gente treina nas lojas, que é da bebida, né? Em vez de perguntar pra pessoa depois que ela fez o pedido, você gostaria de uma água? A gente tem a técnica, a gente abre já o freezer, né, o refrigerador, né, abre e diz, e para beber temos água, tem refri, o que você prefere? Raramente a pessoa, o que acontece? Pergunta aberta. Depois no final tá lá na mesa, tomou um golinho só, mas a pessoa comprou. Eu né? mostrei... É pergunta aberta que eu já falou. Sabe que eu treinei a hora do pastel e uma das técnicas que eu passei foi justamente essa, onde eu mostrei um estudo que foi feito em estádios de futebol, onde tinha, por exemplo, só a máquina da Pepsi. Eu não me lembro se era só da Coca ou só da Pepsi, mas tinha uma das duas, tá? E aí tinha um valor de venda lá, tá? E aí, depois, eles fizeram um teste colocando uma máquina da concorrência do lado. Olha que doideira. Ao invés de dividir o faturamento, aumentou as vendas e a outra era assim, ó, tava a máquina da Coca, tá? E aí eles colocaram a máquina da Pepsi junto lá para vender do lado. Digamos que vendia um número fictício aqui, vendia 1000 latas, tá? Vendia 1000 latas naquela máquina. Ao invés de, então, essas 1000 serem divididas pelas duas, 500 cada marca, o que aconteceu? Ao invés de 1000, vendia lá 1.300 dessa e ainda vendia mais umas 300 da outra. Qual é que é a explicação lógica disso? A pergunta que vem para o inconsciente não é você quer uma Coca ou não? Você quer uma Coca ou você quer uma Pepsi? Tu entende como muda no inconsciente da pessoa? Não existe a pergunta, não existe o não. Existe o esse ou esse. Agora, se eu tenho... Por isso que essa exemplo que tu deu ali foi uma das coisas que eu treinei na rede da Hora do Pastel. É isso. Quando tu vai finalizar o pedido, e para beber, vai ser uma Coca ou uma água? Não é quer uma bebida. É essa ou essa. Entende? Olha então, só. isso muda completamente o inconsciente na tomada de decisão da pessoa. Olha, eu aprendi agora, porque às vezes eu dou cardápio e tem pessoas que ficam com vergonha quando eles chegam assim. Sim. Agora eu vou usar a técnica. Gostei. Tu quer um café ou uma água? Olha. O café numa loja, eu fiz um trabalho alguns anos atrás, loja que tinha carnês, aí entrava o pessoal na loja, é pagamento de carnê. Aí os vendedores, foi em Caxias do Sul. Eu tenho uma relação muito legal lá. Teve loja que eu cheguei a dobrar o faturamento quando eu fiz trabalho para eles lá. Eu ia muito pro Grupo Oliveira, da Casa e Companhia. Sei, Seu falecido Rômulo lá, enfim. Sim. E aí, mas era uma outra loja, né? Outro segmento. Aí as pessoas chegavam, era pagamento de carnê. Aí os vendedores, não, é lá em cima. Aí a pessoa ia lá. E elas loja gigante, né? E aí eu disse, daí a gerente me chamou pra fazer um treinamento, e aí eu disse, vamos botar uma máquina de café aqui assim, era lá em cima o café também. E daí enquanto que a pessoa tava na fila, ela tava lá tomando café, vamos trazer pra baixo.
Não autorizaram a comprar mais uma térmica. Daí tudo bem, trouxemos para baixo aqui. Quando a pessoa entrava, carnê, não, ótimo, deixa eu te acompanhar. Pegava o carnê, Josué, você mesmo? Você era um homem, né? Sim, sou eu. Que legal. Vamos passar aqui, pegar um cafezinho. O pessoal já tá liberando lá em cima, em seguida tu já vai ser atendido. Não tá vendendo, né? Mas aí tu olhava, na época era a época do DVD, tá? Então comprava uma TV e não vendia DVD, não ganhava bônus. Tipo, era uma meta. Aí tu olhava assim, a criatura comprou lá, mês passado uma TV e não tinha DVD junto. Aí a primeira pergunta é, você pegou esse modelo de televisão? Nossa, que incrível. Você já usa DVD? Já tem DVD? Eu vi que não comprou aqui. Não, nem sei como é que funciona. Eu vi no mercado que tem e tal. Você não conhece DVD ainda? Eu disse, não conheço, vem cá comigo. Aí não vai nos DVD. Aí tu passa na geladeira, na mesa, vai indo. E vai vendo as reações da pessoa, porque agora ela tá aberta a comprar. E aí eu fazia isso no cama, mesa e banho também. Tem uma técnica muito legal pra isso. Aí vai indo. Aí tu chegou no DVD. Aí você vendeu o DVD mais uma coisa. Aí você vai dando condições. Aí de lá você vendeu uma mesa de jantar, por exemplo. Lojas de departamento, é muito fácil você agregar valor. Sim. Né? No Grupo Oliveira, por exemplo, eu atendi um casal, lá trabalhava por contrato, que eles foram para trocar um tapete. E aí a primeira pessoa que atendeu disse, olha, não tem como, porque eles queriam que cortasse, a lareira era um canto, né? Eles queriam que cortasse tipo um triângulo fora. E a atendente ali, não era minha vez na fila, a atendente disse, não tem como. Aí eu olhei aquilo lá, claro que tinha as costureiras, só mandar cortar e fazer uma abinha, né? E tudo mulher, era um único homem lá. Aí eu fui lógico, né? Só cortar e deu. Aí ela olhou, tem como? Daí ela, a vendedora, olhou, então atende eles. Tá bom. Atendi, falei com o William na época, pode fazer isso? Pode. Só que vai demorar, vai ficar pronto no final do dia. Essa troca foi do quê? Não, a gente ganhou, a gente casou, tá mobiliando a casa agora. Já mobiliaram toda ela. Não, agora que a gente vai atrás de algumas coisas que faltam. E o que falta? Falta quase tudo. Daí um olhou pra cara do outro e começamos. 27 mil. O ticket médio é R$400 lá. 27 mil eu vendi. Então, assim, o poder que tem você fazer perguntas sempre deixando assim, sem sim ou não. Sim. Então, assim, eu vou lembrando, assim, isso tá muito na essência, né? Só que aí vem uma coisa legal que tu trouxe, que bom que tu comentou, porque a gente investe muito em melhoria contínua. Tu vê, desde o primeiro material lá atrás, a gente tinha essa técnica, mas ela foi se esquecendo. Por quê? Porque ela era escrita. Aí a gente tem um videozinho lá, mas aí também o videozinho ficou saturado. Aí veio a palestra. Então, trazer pessoas... Foi na mentoria que eu fiz. É que na palestra foi mais... Teve uns gatilhos, né? Mas foi na mentoria. Mas dessa daí eu não trouxe, na palestra. Isso, foi na mentoria. Então, olha a importância da gente olhar para o nosso negócio sempre e atualizar os materiais. Porque tem pessoas novas que vão entrando, e aí nós temos hoje, por exemplo, na rede, nós temos uma pessoa lá que tem 78 anos, se eu não me engano, que ela monta pastel, e nós temos lá de 18 anos. O material, nós temos para todo mundo. Nós temos visual, temos de vídeo, temos escrito e agora temos algumas questões de áudio também que a gente está trazendo. Então, é importante a gente ir atualizando. E eu trago mais um convite ali para os empresários. Às vezes não, muitas vezes santo de casa não faz milagre. Então, se você tem uma empresa lá e você está com os seus vendedores batendo a meta, às vezes sim, às vezes não, mais ou menos, e você se desgasta o ano todo, que cobra, traz um profissional de fora para fazer uma capacitação. Tem duas vantagens. Primeiro, sempre a gente tem algo para aprender. E a segunda, o pessoal se sente valorizado. Né? Então, quando você dá as mentorias, né? Eu trabalho um pouco mais no conselho. Eu sou conselheiro em algumas empresas. Então, não atuo tanto lá na frente. Né? Mas, por exemplo, as mentorias lá onde você fez lá, o pessoal não fica mais, nossa, o meu patrão investiu na gente. Né? Olha o poder disso. Fora que a gente não sabe tudo e a gente sempre tem que trazer conteúdo novo. É uma visão de fora. E além disso, né, Giovanni, trazendo uma pegada mais aprofundada do empresário que quer realmente trazer uma transformação para o seu negócio, de fato, ter aquele olhar cirúrgico em todos os processos, em tudo, nós temos o LVO Company. LVO é lucro, vendas e operacional. Então a gente avalia dentro do negócio todos os aspectos que estão, os pontos de melhoria, o que precisa evoluir, mudar e tal. É um diagnóstico 360, porque o lucro ele é consequência de tudo que tu faz dentro da tua operação. Sim. E aí, a partir disso, de todo esse diagnóstico, mas com base em vivência, com base em algo que realmente vai dar um impacto, né? Não é só uma base teórica, o que já é bom, mas é com uma base de vivência prática junto disso. A gente pode trazer as soluções que vão fazer com que o resultado, no final das contas, com que o lucro, de fato, aconteça
com maior intensidade nos negócios, né? Quero aproveitar também esse momento para falar, nós falamos de todos os apoiadores já? Falta Repediu e Nola. Bora, Já fala que aí estamos que falando tu de tem, dados. fala que tu tem propriedade para esses. A Nola, nosso parceiro. Com a Nola, o teu restaurante vai passar a ter DRE, DFC, inventário de estoque, ficha técnica, toda a gestão de venda. Tem algumas outras coisas adicionais que é muito legal. Por exemplo, lá você tem um checklist de tarefas que você vai cadastrando para não mais ficar refém daquele processo não ser feito. Então, por exemplo, uma tarefa simples. Ligar o ar-condicionado em 22 graus de temperatura. Então tá lá o lembrete, a hora que tem que ser feito, apita lá no computador e aí o atendente vai lá e liga. Ligar a televisão, ou então acionar o alarme, enfim. Várias outras soluções, tá? Então o Nola é o sistema ideal para fazer a gestão do teu negócio. E aí nós temos a Repediu, que também integra junto com o Nola, que é um outro sistema, que cuida da parte de gestão dos seus clientes. Então, olha só que legal, imagina só, você tem o dado de quantos clientes novos você teve naquele mês, aí você pode calcular o teu CAC. Aí você tem o dado de quanto que aquele cliente gasta na tua empresa, então você tem o LTV. E agora, olha que legal, você tem o dado de quantos clientes novos num determinado mês continuaram clientes ao longo dos outros meses. Então você consegue, através disso, analisar como é que está teu operacional. Por exemplo, se no mês de janeiro eu tenho 150 clientes novos, e aí no mês de fevereiro apenas 100 compraram desses 150, e no mês de março apenas 80... eu possivelmente fiz alguma coisa errada no meu operacional. Se a minha média é uma recorrência mensal, eu tenho algo errado. Então eu vou olhar para o meu time, o indicador diz que eu estou perdendo clientes novos. Então por que adianta a gente, eu brinco, né? Por que adianta a gente colocar cliente de pá para de colherzinha para dentro, porque é difícil, e o operacional tirar de pá para fora, né? Porque ter uma aquisição de cliente cada vez mais é um custo caro. Então a gente tem que ter a retenção. E quando você tem o dado, você sabe onde agir. E se tratando também de marketing, através da Repediu, você tendo informações, você vai gastar menos em tráfego pago. Porque aí você sabe para quem vender na hora certa de vender. Você vai vender para aquele cliente que realmente está querendo comprar naquele momento. Então, entre em contato com o pessoal da Repediu, que vocês vão gostar bastante. Maravilha. Fran, estou muito feliz com a tua presença, com a tua participação aqui no nosso episódio. Eu tenho certeza que até agora, tudo que tu compartilhou aqui com a gente já ajudou muito as pessoas que nos acompanham, que ouvem, que assistem. E a gente caminhando para o bloco final do episódio aqui agora. A gente vai fazer mais umas 2 perguntas aí pra gente. Tem uma que é a finaleira, aquela que é tradicional do episódio. Tá. Eu vou deixar Cereja a próxima agora pra ti e eu faço a última. Perfeito. Vai. Bom, olha que incrível, são 20... Quantos anos de história já? 20 anos de experiência em ótica, 20 anos. 23 anos já. Legal. E onde você se vê daqui a 5 anos? Nossa, essa pergunta foi forte. É que assim, ó, por que eu falei que foi forte? Porque hoje eu já tô caminhando para o que eu quero. Hoje, o que eu... não que eu não queira dinheiro, né? Todo mundo quer, né? Mas hoje eu já vejo muito o lado mais de liberdade. Né? Legal. Liberdade. Então, eu tô trabalhando a questão até que eu comentei da equipe. Hoje eu tenho uma supervisora que é meu braço direito, que praticamente eu delego 80% quase das coisas para ela hoje. E daqui 5 anos eu quero ter mais liberdade. Eu sei que o empresário sempre vai estar com a cabeça a mil, vai ser difícil o dia que você vai colocar o seu travesseiro e não vai pensar, né, nas coisas. Mas é conseguir aproveitar mais minhas filhas, conseguir viajar com mais liberdade de poder descansar. Que muitas vezes o empresário ele não consegue descansar, né? Ele viaja, mas tá ali com o celular, tá com o computador, tá em alerta o tempo todo. Então, hoje, não seria uma aposentadoria, né? Que seria muito, muito positiva pensando que eu vou estar aposentada daqui 5 anos, mas ter mais tempo de qualidade. Muito bem, e já está fazendo o início para isso, porque quando você deseja, você atinge. Né? E essa questão do horário agendado também foi buscando isso, porque há um tempo atrás, só que claro, tem coisas que são desculpas, né? Eu não estava me cuidando, questão de academia, eu sempre tinha uma desculpa, porque eu não tenho tempo, porque aquele momento ali que eu tô na academia, às vezes pode, sei lá, as meninas me chamarem para um desconto ou resolver algum problema, eu sempre tinha desculpa. Hoje eu já tô nessa linha, eu já separo pelo menos 1 hora ali para me cuidar, para me fazer meu exercício físico. Até hoje, assim, tava bem corrido de manhã, porque eu tinha o podcast, né, para vir para cá, e eu tinha desmarcado. Eu ia fazer uma aula de bike, eu tinha desmarcado, até comentei com a Clara. Aí hoje de manhã eu acordei e falei, não vou desmarcar, 45 minutos não vai mudar a minha vida. E peguei e fui. Tem uma coisa importante ali, olha que eu trago isso porque eu aprendi isso meio que na marra, né? Tipo assim, sair de casa cedo, enfim. Mas o que eu aprendi na vida?
que 99% da nossa insatisfação das realizações, elas são culpa das desculpas. Que só tem... Se a decisão que você tomou 45 minutos não vai fazer diferença. Eu vou conseguir fazer isso. Mas isso te exponenciou numa diferença absurda. Primeiro, porque o teu cérebro entendeu que você que manda. Com certeza. Né? Então, assim, isso aqui é importante para mim. E eu digo isso hoje, no mundo de hoje, principalmente, que a gente tem acesso às informações, que a gente tem acesso a uma saúde melhor, que a gente tem a possibilidade de ter escolhas de uma maneira mais fácil. 99% das consequências que a gente colhe lá na frente são decisões nossas. E a maioria vem de desculpas que a gente vai entregando. Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro para investir 2, 3 mil reais num negócio na minha empresa. Bom, se tua empresa fatura 100 mil e você não tem 2 mil reais para ela melhorar, talvez você teria que rever se você realmente merece ter uma empresa. Sim. Porque empresa é sobre investimento, sobre retorno. E só se tem retorno quem investe na empresa. Sim. Né? E agora, como pessoa física, bom, eu não tenho tempo de ir numa academia, eu não tenho tempo de ir num psicólogo ou de ir num oculista, então também, ao mesmo tempo, se beneficiar e num visagista, seria essa palavra, perfeito. Eu não tenho tempo para isso. Bom, mas que vida que você vive? Tem uma frase que eu finalizo minha palestra, que é do Nietzsche, que fala assim, uma vida boa é aquela vida que no final do dia você iria repetir ela em milhares de vezes sem contestar. E eu digo isso com propriedade hoje, às vezes me emociona, enfim, porque eu realmente todo dia, mesmo no dia que eu tive meus maiores desafios, e quem sabe que foram alguns, eu chego no final do dia, eu agradeço, porque existe um fato, a gente tem um tempo limitado. E cada dia que passa, a gente comeu aquelas horinhas daquela bateria lá. E se a gente chega no final do dia, indiferente dos problemas que teve, e a gente entende que aquilo foi parte do processo, como é que a gente quer um futuro vencedor se a gente não entender que o passado foi o professor para que aquilo aconteça? Com certeza. Muito bom, muito bom. Profetizou, Giovanni, agora foi muito bom. Agora tu foi profundo, trouxe uma reflexão muito forte. Mas Mas é verdade. É que eu me lembrei que essa pergunta me fizeram, né? Onde que eu queria estar daqui a 5 anos? Que hoje, mais ou menos nessa época, faz 5 anos que eu vou no primeiro podcast. E eu lembrei disso ao longo do podcast, eu vou fazer essa pergunta. Olha só. Que eu realizei tudo que eu falei em 2 anos. Olha só. Que incrível. Me emocionei um pouco. Mas a gente sentiu, foi profundo mesmo, né, Giovanni? Foi bom demais. Quero aproveitar, Giovanni, aqui só para, antes da gente fazer as perguntas finais, os agradecimentos aqui, eu quero fazer um agradecimento para a Conexo Engenharia, que é a nossa apoiadora aqui do podcast também. Se você deseja construir, reformar, seja residencial, comercial, ou está montando seu negócio de franquia e quer potencializar isso, ter uma construção padronizada com todos os processos ali para realmente ter uma obra de qualidade, sabendo que está sendo seguido todos os protocolos e tendo profissionais de excelência do teu lado, Conexo Engenharia. Muito bom, muito bem. E agora? E aquela pergunta? Vai correr agora, né? Agora vem aquela pergunta final. Pedi pra Clara me salvar. Se prepara. Não, assim, ó, a gente sempre finaliza, Fran, com uma pergunta que é para justamente trazer uma relação, uma conexão com o nome do nosso episódio, para que a gente traga esse insight, esse ensinamento. Para você que está nos assistindo até aqui agora, ficou até o final, e ainda não está inscrito no canal, meu amigo. Poxa, daí tá aí de uma brincadeira. Não, aí depois não adianta reclamar que a desculpa tá aqui. Qual é a desculpa que tu vai me dar agora que tu não seguiu ainda? Porque eu não tô conseguindo crescer, no botão aí. porque eu não tô conseguindo prosperar no meu negócio. Claro, tu não tá seguindo bastidores do lucro ainda. Que é todo dia 7 da manhã. Todo dia 7 da manhã a gente tem um quadro no Spotify que é o Ponto de Virada, com um áudio de 1 a 2 minutinhos, com uma mensagem poderosa para dar aquele gás no seu dia e potencializar os seus negócios. Fran, fala, Ju. A pergunta final aqui, então, como é que tu enxerga, qual é que é a tua forma de definir lucro? Lucro, olha só, tem 2 lados, minha forma de definir, né? Vai um lado também emocional, não vou poder falar muito, senão eu vou entrar na onda do jogo. E tem o lado financeiro também. Eu acredito que assim, eu vou pegar pro lado financeiro. O lucro, assim, de você empreender é realmente você conseguir fazer seus horários. Não que você vai trabalhar menos, você esquece, você vai se preocupar muito mais. Mas de você conseguir, eu falo que é o dinheiro do não, né? E o dinheiro da emergência. Às vezes precisa de um médico pro teu filho, né? Você conseguir ir no mercado e comprar o que você
quer comprar, não ficar limitando, ainda mais hoje, o dia de hoje, né? Então, é você ter o dinheiro pro não, né? Ótimo. Mas não só falando de dinheiro, falando pro lado emocional, para mim, que eu sou mãe, é a parte de conseguir dar atenção para minhas filhas, conseguir buscar na escola, levar. Com a minha filha mais velha, eu tenho uma filha de 18 anos, eu não consegui isso. Ela participou todo o processo. Então hoje eu sei o valor de eu levar minha filha na escola, eu buscar ela toda feliz, vindo correndo. Já sabe o que é isso, né? Sim, Tu vai saber logo, né, em breve. Ele vir correndo em teus braços e ver que você tá ali. Isso, assim, eu peguei os dois lados, né? E a Isa, que é a mais velha, como ela não teve muito esse lado meu, que eu tava muito na parte ainda de começo, de batalhando, eu tento, assim, sempre, toda semana, fazer alguma coisa com ela diferente pra suprir isso. Então, pra mim, o lucro, com certeza, seria minhas filhas, assim, essa atenção que eu consigo dar pra elas hoje. Que legal, esse tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, exatamente. Que bom. Maravilha, muito obrigado, Fran. Imagina, eu que Tô muito agradeço. feliz. Satisfação. Com toda certeza foi um momento muito bom para mim, para nós Com certeza. e para quem nos assistiu, para quem nos acompanhou até aqui. Então, obrigado, Fran, e para você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio. Fran, Até. quer deixar um recadinho, um tchau final aí para quem nos assistiu? Quero agradecer de eu poder falar a minha história, né? Primeira vez que eu estou vindo falar, então fiquei muito feliz. Foi bem gostoso, foi bem natural, que ficou, né, um bate-papo, né? Também com duas pessoas, né, que são muito boas já no empreendedorismo. E é isso, obrigada, quero agradecer. Satisfação. Espero voltar em breve, né? Com E vou ler o livro aqui, olha. Aprender muita é coisa. gravado daqui a 5 anos, onde é que você quer estar? Tá gravado. Vai ter prova social ainda. É. Valeu, É isso aí. gente. Valeu, Até mais. até mais. Tá, Tchau. obrigada, tchau, tchau.